Bora, meninos, aprender mais um pouquinho de química. Hoje não é bem química não, é mais matemática, que é como que a gente faz para avaliar a concentração de uma solução. Bom, o que vem a ser uma solução? Toda mistura homogênea pode ser chamada de uma solução. Por exemplo, um pouco de açúcar dissolvido totalmente em água, um pouco de sal de cozinha também totalmente dissolvido em água. O assunto de hoje é como é que a gente calcula o quanto um meio químico está concentrado ou diluído. Tipo, quer ver? Preparei um suco em casa. Adocei demais, eu diria que o suco ficou muito doce? Não, eu diria que o suco ficou muito concentrado. Não adoçou tanto? Faltou açúcar? Diga que o suco está pouco concentrado em açúcar, pouco diluído. Existem várias maneiras de se avaliar a concentração de uma solução. Vamos a algumas delas hoje e na sequência outras. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma solução líquida e que ela tenha sido preparada da seguinte forma. Eu vou em um frasco, eu vou dissolver 2,45 gramas de ácido sulfúrico H2SO4 em água suficiente para que o volume, o espaço ocupado, o volume da solução, o volume total, ele tenha chegado a 200 mililitros. Olha lá, uma pequena quantidade de ácido sulfúrico dissolvido em água até que o volume chegasse a 200 mililitros. Aí eu me pergunto, qual é a concentração da solução em questão? Há várias maneiras de fazer isso. Uma delas chama-se porcentagem, peso por volume. Porcentagem, peso por volume. Eu digo que vem a ser isso. Quantos por cento eu tenho de ácido sulfúrico? Obviamente, em 100 mililitros de solução. Traduzindo, quantas gramas eu teria se o volume não fosse 200? Se o volume fosse 100. O que dá para se resolver com a simples questão de lógica. Observa, se eu tenho 2,45 gramas em 200 ml, em cada 100, porcentagem, em cada 100, eu teria uma certa quantidade X. Efetua, faz a continha. Você vai encontrar exatamente a metade. Se eu tenho 2,45 gramas em 200 ml, em cada 100, eu terei a metade. E a metade de 2,45 é 1,1, podemos dar a conta, 225%. Ô Gil, e o que significa isso? 1,225%. Quer dizer que em cada 100 ml da solução toda, eu tenho 1,225 gramas de ácido sulfúrico ali dissolvidos. Compreendeu? Pena que não é só essa. Há várias outras maneiras de se determinar a concentração de uma solução. Vamos à segunda desse encontro de hoje. A segunda chama concentração do meio medida em gramas por litro. O que vem a ser gramas por litro? É quantas gramas há de substância ali dissolvida em cada litro. Pensa comigo. Se eu tenho 2,45 gramas em 200 ml, em um litro, que são, um litrozão, lembra? 1000 ml. Em 1000 ml, que é um litro, em 1000 mililitros, eu terei uma quantidade, eu vou chamá-la de Y. Resolve a continha, regra de 3, produto dos meios, produto dos extremos. Você vai encontrar quantas gramas haveria de ácido se o volume não fosse 200, se o volume fosse 1000. E essa quantidade de ácido, ela será igual
a 12,25. 12,25 gramas em cada litro. Ou seja, se o volume fosse 1 litro, se eu tivesse 1 litro dessa solução, dentro desse 1 litro haveria 12,25 gramas de ácido dissolvidos em água. Tudo bem até aí? Vamos a outra maneira de fazer. Embora é bom lembrar desta dica, que é importante. Eu não sei se você percebeu, mas ao passar de porcentagem peso por volume para gramas por litro, basta eu multiplicar por 10. Faz a continha. Se eu pegar 1,225 e multiplicar por 10, dá 12,25. Por que, Gil, que a concentração em gramas por litro é 10 vezes a porcentagem peso por volume? Porque a porcentagem é quanto eu teria em cada 100. E a concentração em gramas por litro é quanto eu teria de ácido ali dissolvido em 1 litro. E 1 litro são 1000 ml, ou seja, 10 vezes os 100 mililitros. Até aí tranquilo? Vamos mais uma maneira da gente avaliar a concentração de uma solução. Para essa aula inicial, vou pegar sempre esse exemplo, tá? Copia aí. 2,45 gramas de ácido sulfúrico dissolvidos em água até que o volume chegasse a 200 mililitros. E esta é aquela que mais aparece em termos de concurso e vestibular. É você avaliar a concentração de uma solução medida numa outra unidade de medida chamada mol por litro. Ô Gil, o que vem a ser isso? Mol por litro. Eu quero saber quantos mols da substância em questão há em cada litro. Consulta uma tabela periódica a fórmula química do ácido sulfúrico. Ainda se lembra? H2SO4. Se você consultar uma tabela periódica e pegar a massa atômica do hidrogênio, dobrou, H2. A do enxofre, 32. A do oxigênio é 16. O oxigênio tem massa atômica 16. Se eu multiplicar por 4 e somar tudo, H2SO4, você chegará à conclusão de que cada mol de ácido sulfúrico corresponde a uma massa de 98 gramas. 1 mol, 98 gramas. Agora veja, em cada litro eu não tenho 98 gramas. Eu tenho 12,25 gramas. Se eu tenho 12,25 gramas em cada litro de solução, isso vai corresponder a um certo número de mols. E se você efetuar a conta direitinho, eu vou até fazer, vai dar aproximadamente 0,1225 mol a cada litro. Repare que aqui eu fiz uma aproximação. Para eu achar o valor do Z, eu teria que fazer esse vezes esse dividido por esse. Só que 98 é praticamente 100. Dividir 12,25 por 100 dá 0,1225 mol de ácido em cada litro. Há outras maneiras que a gente usa de se avaliar a concentração de uma solução. Essas são as 3 iniciais. Mais uma, bora mais uma? Esta, quer ver? Posso tirar aqui? Tirando aqui, ó, para eu te falar da outra maneira que a gente usa muito para se avaliar a concentração de uma solução. Ela é chamada de concentração normal de uma solução. E o que é a concentração normal de uma solução? Você terá que pegar a concentração do meio medida em mol por litro. Lembra, acabamos de ver. Deu 0,1225 mol a cada litro. E multiplicar por X. Esse X vai depender da natureza da substância química ali dissolvida. Esse X dependerá do fato
da substância dissolvida no meio ser um ácido, toma nota aí, um ácido, um hidróxido, pode falar hidróxido ou base, ou até um sal. Por exemplo, se tratar de um ácido, esse xizinho, ele irá corresponder ao número de hidrogênios ionizáveis que o ácido possui. O exemplo nosso que está rolando agora, H2SO4. Você verá comigo em breve que o ácido sulfúrico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. O Dil, mas não estou entendendo o que isso significa. Significa que, vê se você entende, se a concentração de ácido sulfúrico em um meio é X, a de hidrogênios no meio será 2x. Porque a fórmula do composto é H2SO4. E qual é, Dil, a importância de saber a concentração de íons hidrogênio que um meio possui? Em breve, pH. Uma grandeza que nos diz o quanto um meio químico é ácido ou é básico. Nesse nosso exemplo de hoje, bastaria você pegar aquele valor, que é 0,1225, e multiplicar por 2. Porque um dia você verá comigo que na fórmula do ácido sulfúrico são 2 hidrogênios ionizáveis. E daí, Dil, que resultados vai dar? Isso dará, efetua a continha, aproximado 0,24. 0,24 normal. Exemplos de situações com hidróxidos e com sais ainda irão aparecer em nosso curso. Por enquanto, guarda assim, ó. Quando se tratar de um hidróxido, o X será igual ao número de OHs presentes na estrutura do hidróxido. Um exemplinho rápido. AlOH3. Hidróxido de alumínio. O número de OHs gerados por cada mol de AlOH3 jogado em água, teoricamente seria 3. Então o X para o hidróxido de alumínio valeria 3. E você verá depois comigo a importância de saber a concentração de íons hidrogênio, a concentração de íons OH- em um meio. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento, pH e pOH. Agora, quando se tratar de um sal, esse X será igual à carga elétrica total do cátion, presente na fórmula do sal em questão. Por exemplo, sal de cozinha, NaCl. Na+, Cl-. Ainda lembra, cátion é positivo, ânion é negativo. Qual é a carga elétrica total desse cátion? Ela é mais 1. Então o X para o sal de cozinha seria 1, ou simplesmente mais 1. No próximo encontro, outras maneiras que a gente usa para avaliar a concentração de uma solução.